Gostaria de te perguntar, a sociedade atual tem dado outros significados para a família, né? Estão invertendo tudo. Sim. Então, né, tem todos, como diz a sociedade, tem todos os tipos de famílias. Sim. Mas nós, como igreja de Cristo, devemos sempre permanecer firmes, porque Deus só deu uma definição para a família, não é verdade? Na verdade, Carol, assim, a minha preocupação enquanto palestrante, pedagoga e esse contato que eu tenho aí com as crianças, com as famílias, a minha preocupação é que a coisa está muito mais séria do que a maioria dos pais saibam. Eu pensava que essa inversão desses conceitos estava só na faculdade. Na verdade, hoje um pai, se ele visitar uma faculdade federal, ele vai ficar assim, boquiaberto, assustado. O que assim, muitas das faculdades federais, inclusive de capital, eles fizeram com o conceito de família, né? Uhum. O esquerdismo, que parecia que era uma coisa assim tão bobinha, ganhou força nas faculdades, né? E o primeiro passo que esse esquerdismo tomou foi desconstruir a ideia de família. Quando você lê os livros sobre a filosofia do finalzinho do século XX sobre família, a ideia era o seguinte: eu não consigo mudar a mente de um homem. Sim. Então vamos começar na primeira infância. Então desde o finalzinho do século XX, a ideia de família começou a ser desconstruída na escola. E não é só lá na faculdade. Durante meu estágio, visitando as escolas, eu percebi que no ensino médio está bem afetado, e antes disso, ensino fundamental, deparei com material escolar, na pré-escola, com esse conceito deturpado. Então, hoje o conceito é grupo de pessoas que se amam. Aí, nesse grupo pode ser cachorro, pode ser uma máquina. Alteraram, por exemplo, essa questão que eu falei do seccionar. Para quem não acompanhou aí no primeiro bloco, eu disse que Deus fez um e seccionou, né? Então, de onde veio a palavra sexo. Então, olha para cá, se você ainda não havia entendido essa ideia de por que dois sexos. Dois sexos não foi nós, humanos, que, vamos fazer dois. Deus fez um e seccionou em dois, então ele fez dois. E o que essa geração ensina? Essa geração ensina que há 10, 40, 50 tipos de gêneros. Não existe. Não existe. Existem dois, é um macho e uma fêmea. E essa desconstrução, Carol, ela já vem acontecendo, a ideologia de gênero, ela veio com a nova roupagem. Mas a ideologia de gênero, ela está antiga no material escolar. Ela está antiga mesmo. Sim, ela é muito antiga. E quando eu comecei a deparar com isso, eu tive até algum contato com a Damares, que, graças a Deus, hoje é a nossa ministra da família. É uma mulher que já tem mais de 10 anos que eu acompanho, já tive troca de materiais com ela. E quando eu conheci a Damares, ela abriu meus olhos e me incentivou a fazer o trabalho que eu fazia. E as igrejas começaram a me convidar e eu comecei a falar, mostrar para os pais o que estava acontecendo nas escolas. Foi quando os pais começaram a ver crianças crescendo sem saber se era homem ou se era mulher, por causa dessa desconstrução. E como se fosse normal, né? Como se fosse normal. Então, hoje as crianças estão com 10, 12 anos e elas estão pensando assim, não, quando eu crescer eu vou decidir se eu quero ser homem ou se eu quero ser mulher. Com isso estão crescendo crianças débeis, fragilizadas, sem uma identidade. Agora, eu não sei se o pessoal de casa está acompanhando, mas está uma briga agora sobre pronomes neutros. Gente, é uma loucura pronomes neutros. Querem tirar a definição do artigo O e A, por exemplo, e colocar, em vez de eu falar a Carol, eu só falar Carol, ou em vez de eu falar ela, eu não posso falar ela nem ele, eu tenho que falar ele, dile. Gente, eu falo isso, as pessoas dão risada, sabe? Porque parece loucura, mas são brigas que estão acontecendo lá dentro das universidades, esse aumento dos ativismos homossexuais e ativismos feministas, não só são movimentos não, sabe, Carol? Tem muita coisa séria por trás. Tem muita coisa séria, mas tem muita coisa séria que as pessoas também invertem até o evangelho. Sim. E invertem a palavra de Deus. Querem fazer modificações na palavra. Para se adaptar à minha moral, né? A moral de acordo com o que eu vivo. Sim, exatamente. É aquela famosa toda forma de amor é válida. Exatamente. Qual que é a máxima hoje? O importante é você ser feliz. Você ser feliz. Não toda importa, forma de amor é válida. Não importa se essa frase, o importante é eu ser feliz. Se eu estou me esbarrando no outro, se eu estou ofendendo o outro. E por que criaram-se essa resistência de nós
cristãos evangélicos, porque a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, porque nós temos um princípio da palavra de Deus, e como igreja, nós não abriremos mão dos nossos princípios. Sei que chegará um tempo que nós começaremos a sofrer perseguições mais diretas, Sim. não é? Por defender que casamento ainda é acasalamento, e acasalamento só acontece com um macho e uma fêmea. Né? Isso biologicamente, geneticamente, tudo. É macho e fêmea. Sim, sim. E uma coisa que eu falo para os adolescentes, quando eles vêm me pedir socorro porque não sabem se são homens, se são mulheres, eu falo para eles, filhos, se vocês não acreditam na Bíblia, vai para a ciência. Sim. Porque eles descartam a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro velho, caduco, embora há muitas evidências de que esse livro é um livro sobrenatural, muito atual. Como diz um pastor amigo meu, mais atual que o jornal que vai sair amanhã. E a minha palavra para eles é, busca na ciência, busca na genética, nos cromossomos, se existe alguma predisposição para que você nasça com outro gênero. Então, a ciência, graças a Deus, a ciência ainda, uma ciência séria, não estou dizendo das fake news, dos achismos, das ideologias. Ideologia é o quê? É só um estudo de uma ideia. Não é comprovação científica. Eu fiz essa pergunta para uma médica muito conceituada na minha cidade, e eu perguntei, o que a senhora me diz sobre ideologia de gênero? Ela deu risada, porque ela disse, isso é coisa para gente indouta. E, infelizmente, se você entrar hoje numa federal, você vai encontrar um monte de jovens adolescentes que estão se optando cada vez mais por estudar humanas, porque eles não precisam aprender para passar no vestibular. Você fez direito, você teve que ralar para estudar. Mas eles querem ir para a federal, então não importa se vai fazer filosofia, se vai fazer geografia, o importante é eu estar lá dentro, né? E professores cada vez mais doutrinadores. Então eu chamo a atenção das mães que estão me assistindo em casa. Mãe, pai, fique de olho no material escolar do seu filho. Dê assistência ao seu filho em casa, cheque o material, cheque com quem ele anda conversando nas redes sociais, porque os pedófilos estão nas redes, os doutrinadores estão nas redes, e Deus confiou a nós pais a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Isso é verdade. Fiquem de olho. Ouçam muito as aulas, aproveitem esse período de aulas online, fica de olho no que os professores, ouvidos abertos. Eu penso até que é uma oportunidade. Os professores estão falando. Sim, é uma oportunidade para os pais. É verdade. Uma oportunidade para os pais. Nessa pandemia, com aulas online, quantos vídeos vazaram de professor se masturbando na frente da câmera, de professor seminu dando aula, Pelados. A mãe pegou uma frase da professora que ela não gostou. Eu sinto que Deus está dando oportunidade para os pais, para os pais verem o que estava rolando na sala de aula. Na sala, e vamos tem que ficar de olho, porque as coisas boas da pandemia. As coisas boas, porque todo caos tira um lado bom, um aprendizado. Sim. E fiquem de olho mesmo, porque as nossas crianças são muito influenciáveis pelas redes sociais. Estão sendo demais, gente, demais. E é muito fácil. Essa geração, depois de 1996, a que nasceu depois, ela é totalmente influenciável. Posso pegar um gancho aí na sua palavra, Carol? Eu falo muito, né, para a família, meu ministério hoje é muito família, jovens, adolescentes, e o meu conselho para os pais é, não dê celular para os seus filhos, não dê. Aí eles vão chorar, eles vão espernear. Tem uma entrevista do Bill Gates, o Bill Gates, pessoal, é o cara da tecnologia, e tem uma entrevista do Bill Gates que ele diz que ele não deu o celular para os filhos dele, Carol. Enquanto eles não se tornaram adultos. Se o tio Bill, né, eu brinco assim, se ele não deu, ele estava pensando, não, isso é muito maléfico. Então, mãe, seus filhos podem chorar, espernear, mas se a senhora quer proteger os seus filhos, não dê a tecnologia, não dê o celular para eles. E se já tiver o celular com eles, então faça o quê? Se já tiver o celular, monitore. Durante a minha pregação, eu abordei isso, que o inimigo ele está muito irado. Antigamente, Carol, as mães tinham medo dos filhos ir para a rua, né? Elas falavam, não, brinca aqui dentro de casa. Sim. Hoje eu brinco com as mães. Senta na calçada e põe esses meninos para brincar na rua. Porque o lugar mais perigoso hoje, Carol... é dentro do quarto do filho. O quarto. Então, meu conselho hoje é, senta na calçada, vai brincar de bola com esses meninos na rua, põe numa natação, põe numa escola de música, ensina esses meninos a tocar violão, tira esses meninos de dentro do quarto. De dentro do quarto. Sim. E essa pandemia fez eles ficarem, aquilo que você falou. Sim. Preguiçosos. Sim. Mais preguiçosos. E nós temos que zelar por essa geração, Sim. porque
ela também, Deus vai nos cobrar. A responsabilidade é nossa, Sim. né, de guiá-los. A depressão, né, Carol? A depressão, ela hoje é um dado científico, que a depressão ela cresceu por causa do uso excessivo da tecnologia. Quando as crianças brincavam, elas extrapolavam suas emoções. Elas iam para a rua, elas queimavam as calorias, elas brigavam e jogavam para fora as dores delas. Hoje elas estão no quarto. E estão confusas em conflitos pessoais, não tem resistência para os nãos, não tem resistência. Os casais da mesma forma, né? Nós estamos aqui falando das crianças, mas quantos casamentos se acabaram? Por causa do mau uso da tecnologia, porque é mais fácil durante a conversa no celular, é mais fácil um adultério virtual, por exemplo, né? Que é adultério também. Que é adultério. Então, nas minhas experiências, eu tenho tido muita coleta de material, de informações, de depoimentos, de casamentos acabados, de jovens que entraram para o mundo da promiscuidade por causa do celular, da internet. Como você diz, nós cristãos precisamos encher a internet de coisa boa. De coisa boa. Porque a internet, infelizmente, tem muita coisa ruim. Teca, nós vamos ter que encerrar. Sim. Foi um prazer. Né? Depois a gente nós vamos ter, em nome de Jesus, várias outras oportunidades, né, para falar. Tem muita coisa para ser falada ainda, né? Principalmente. Eu amo falar para a família. Se deixarem, vou falar aqui a noite inteira. Nós vamos falar, tem muita coisa ainda. Deixa só uma mensagem para as famílias, para nós. Então tá. Igrejas trabalhem mais família, congressos são bons, mas nós, igreja, precisamos resgatar nossas famílias. Igrejas doentes por causa de famílias doentes, né? E pais, curtam mais seus filhos, filhos, curtam mais os pais de vocês antes que eles vão para o caixão. Casais, abracem muito, beijem muito, namorem bastante, porque família é o bem mais precioso que nós temos. Nós não podemos levar o carro para o céu, a casa para o céu, mas nós podemos levar toda a nossa família para o céu. Que Deus abençoe todas as famílias que estão aí nos assistindo, em nome de Jesus.